Tem-se dito que crianças aprendem vendo mais do que ouvem. Ou seja, o melhor método de ensino para uma criança é o método demonstrativo. Se um pai planta amor, a criança cresce amorosa. Mas se ele planta ódio, inveja, a criança cresce amarga, perturbada. Olá, eu sou Miguel Manuel Jorge, quero te convidar a te inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações para que possas receber todo o conteúdo em primeira mão. E eu quero deixar um desafio para todos vocês, os meus amigos telespectadores do canal Miguel Manuel Jorge. Em 5 segundos vamos partilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível. Antes de assistir o vídeo, partilhe ele em todas as suas plataformas, no WhatsApp, em todos os seus grupos, no seu estado, no seu Facebook, que os seus amigos vão te agradecer. E sem mais enrolação, puxa a vinheta! Viajaremos para o tempo hoje e vamos conhecer a história de uma mulher. Uma mulher que teve uma vida não muito boa, uma infância muito, mas muito conturbada. Joana Baraza é o nome desta mulher. Por causa daquilo que foi a sua infância, foi se tornando uma pessoa muito amarga. Daquelas pessoas que a gente diz, essa pessoa não deveria ter nascido. Só para tu teres uma ideia do que esta mulher fez na vida, o governo mexicano sentenciou esta mulher a 759 anos de prisão. É uma prisão perpétua. A mexicana Joana Baraza teve uma vida de reviravoltas. Diz a história que esta mulher vivia com a sua mãe, chamada Justa Sampério. E a relação desta miúda nunca foi marcada de nenhum afeto, mas sim por muitas conturbações na vida. Esta miúda teve uma infância muito amarga. Isso tudo porque a sua mãe já apresentava sinais graves de alcoolismo. A mãe era uma drogada. Quando amanhecesse, a única coisa que ela pensava ou procurava era o copo. E porque naquela época a vida não andava muito bem, a sua mãe acabou trabalhando também como uma prostituta. Um dos episódios mais tristes, marcantes na vida desta miúda é que a mãe dela chegou a espancá-la e a vendê-la para um vizinho amigo dela por 3 latas de cerveja. Porque ela queria matar o vício. E então ela decidiu, olha senhor, como estou sem dinheiro, o que tu podes fazer é me dar a cerveja e em troca tens a minha filha, vai lá, faz das suas. Dessa forma estava a começar uma adolescência de má sorte na vida desta miúda. O senhor Lugo, que foi o senhor que deu 3 latas de cerveja para estuprar a filha desta senhora, ele acabou tomando aquilo como um estilo de vida. Sempre que ele quisesse, ele procurava a miúda, agredia a miúda, ou seja, mantinha relações sexuais forçadas com esta miúda. Chegou até a engravidar 2 vezes deste senhor. Feliz ou infelizmente, ela sofreu abortos espontâneos. Mas um ponto de interrogação vem para a minha cabeça. Se ela não tivesse sofrido um aborto espontâneo, como é que ela olharia para aquela criança? Olhar para ela e começar a ter aquelas lembranças? Deixa isso nos comentários que eu quero ver mais logo e vamos interagir. Em 1980, após a morte da sua mãe, esta miúda começou a se interessar pelo boxe. E ela foi conhecida no México como uma lutadora profissional. Fez muito sucesso nos ringues, que ela ficou conhecida como a Dama do Silêncio. Ela chamava a atenção de todo mundo, porque ela, quando subisse no ringue, não se agitava. Enquanto seus adversários, quando subissem no ringue, ficavam tão agitados, ela mantinha a sua calma. E dessa forma, nenhuma oponente vencia esta mulher. Acredita-se que o silêncio foi a maneira que esta mulher usou para focalizar a sua raiva. Por detrás de tudo isso, havia uma mulher com grandes problemas familiares. Acho que vou começar a ter medo de pessoas silenciosas, hein? Aquelas calmas, passar a prestar muita atenção nelas. Em diversos torneios de luta, esta mulher conheceu vários homens de muitos países, que chegou a ter 4 filhos, cada um com seu pai. E a vida não andava tão bem para essa jovem naquela altura, que o seu primeiro filho morreu vítima de espancamento de assaltantes. Pouco tempo depois, a sua segunda filha saiu de casa
por conta de casamento. Pelo menos essa saiu bem de casa, não é? Na altura ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava como uma faxineira e uma lutadora. E havia ficado com apenas 2 filhos na sua residência. E mesmo assim ela passava por necessidades diárias. Já que naquela altura esses 2 empregos não chegavam para suprir todas as suas necessidades. Decidiu inovar. Mas ela inovou de uma forma muito errada. Ela decidiu cometer furtos em algumas residências e lojas. E essa carreira deu certo por um tempo. Aí ela já conseguia manter as suas contas minimamente organizadas. Em 1996, ela conheceu uma amiga e juntas tiveram uma ideia muito promissora que poderia mudar a vida delas por completo. Uma ideia meio que diabólica. Obter as suas riquezas prejudicando os outros. Ou seja, essas 2 mulheres tiveram a ideia de se vestir de enfermeiras, entravam em casa de idosos como se estivessem a prestar um trabalho para o governo. Como aquelas pessoas que chegam ali para dar assistência às pessoas de borla, de graça. E dessa forma elas poderiam sondar melhor a casa, ver o que tinha e dessa forma começavam a roubar. A amizade dessas mulheres não durou muito tempo. Porque a amiga dela, da Joana Baraza, ela namorava com um policial corrupto. E o policial, ele sabia dos crimes que elas cometiam. Ou seja, a namorada, depois, quando eles estivessem lá em 4 cantos, ela começava a lhe contar. É típico de mulher, não é? Num dos assaltos que essas 2 mulheres cometeram, ele extorquiu todo o dinheiro que a Joana Baraza tinha e em troca não lhe entregaria à polícia. E não tinha como não se submeter, porque ele era um policial e tinha todas as provas contra ela. Dessa forma, Joana Baraza continuou uma mulher falida. E na mesma época ela se aposentou da luta livre, o que deixou ela completamente necessitada. Ela começou a investir mais o seu tempo no mundo do crime. O mundo que deixaria ela mundialmente conhecida. E os assassinatos na cidade do México cresciam diariamente. A única coisa que os moradores da cidade do México não sabiam é que esses assassinatos eram provenientes da Dama do Silêncio. Todo mundo acredita que os assassinatos foram motivados pela sua decadente condição financeira, já que ela não tinha mais nenhuma renda fixa e com 2 filhos por cuidar e as suas necessidades, ela tinha que fazer alguma coisa. Na verdade, todos esses assassinatos representavam um ato de combustão de toda a raiva que esta mulher havia armazenado da sua infância, principalmente dos atos relacionados com a sua mãe. E ela decidiu desde a infância que ela iria se vingar da sua mãe. Mas como a sua mãe já não estava viva, ela tinha que fazer alguma coisa para se vingar. Desde o início, as suas vítimas mais comuns eram mulheres de mais de 60 anos e que moravam sozinhas. Todos os seus atos seguiam o mesmo esquema: estrangulamento e assalto. Ou seja, ela chegava lá, batia com qualquer coisa que ela encontrava e assaltava aquela casa, saía e ia-se embora. Para que o plano dessa mulher pudesse dar certo, ela teve que conseguir uma lista do governo de diversas idosas que viviam sozinhas e ela agia como uma agente do governo. Sempre que ela chegasse a uma residência, ela batia a porta e dizia para as suas vítimas que ela era a funcionária do governo e que estava ali para ver se há alguma coisa errada com a saúde delas. E como todo mundo está muito preocupado todos os dias com a sua saúde, e cedia ela entrava e poderia ali mesmo praticar os seus crimes. E em pouco tempo ela poderia violentar e enforcar até que as suas vítimas morressem, resultando dessa forma 40 assassinatos por estrangulamento. E como todos nós sabemos que ela foi uma lutadora, ela entendia muito bem dos pontos fracos, pontos mais sensíveis numa pessoa para matar. E ela gostava de ver o sofrimento das mulheres. Ela sentia prazer ouvindo elas chorando, gemendo de dor. Sentia-se aliviada porque na sua consciência estava se vingando da sua mãe que já não existirá mais. Com o aumento de mortes de idosas de mais de 60 anos,
a polícia mexicana decide prosseguir com as investigações. E a polícia acreditava que o assassinato vinha de uma travesti, porque as testemunhas alegavam que a pessoa apresentava características masculinas e com grandes músculos. Acho que são os músculos que ela contraiu quando estava nos treinos do boxe. Isso fez com que a polícia mexicana prendesse 50 prostitutas e travestis naquela cidade. Tudo isso para uma investigação. A polícia colheu digitais de todas aquelas pessoas e nenhuma pessoa foi incriminada. Após isso, todas elas foram soltas. Sem sucesso naquela investigação, a polícia decide intensificar a sua busca. E começaram com uma operação que foi conhecida como Operação Parques e Jardins. E os policiais naquela altura fizeram questão de distribuir panfletos nas casas de alguns idosos na cidade também, aconselhar as idosas para que não abrissem a porta para qualquer estranho. As autoridades trabalharam sem nenhum descanso, até que no dia 25 de janeiro de 2006, a polícia se deparou com uma pista. A casa de uma idosa chamada Ana Maria havia sido assaltada. Eles receberam a chamada, as autoridades foram para lá correndo. Quando chegaram lá, a senhora havia sido enforcada até a morte com um estetoscópio. Esse foi o crime final da ex-lutadora, já que quarteirões depois a polícia conseguiu encontrar a mulher que estava em fuga. Joana foi presa e julgada por 30 homicídios. Enquanto o seu julgamento ocorria, a mulher foi culpada por 16 deles e mais 12 assaltos, o que resultou em 759 anos de prisão, sem nenhuma chance de liberdade condicional. Aí fica uma grande lição de moral para nós. Aquilo que nós plantamos hoje para as pessoas, poderemos colher amanhã. Plante coisas boas. Se você quer colher amor amanhã dos seus filhos, você que é mãe, você que é pai, plante amor. Se você quer colher ódio, plante o ódio. Mas eu tenho a máxima certeza. Então, plante sementes certas para colher frutos certos amanhã. E este é o vídeo que nós preparamos com muito carinho para vocês. Não te esqueças de partilhar com o maior número de pessoas possível este vídeo. Não te esqueças também de deixar o teu gosto.